E vamos voltar a falar sobre essa situação toda das vacinas, vacinação que começou no exterior, impasses aqui no Brasil. O governo divulgou todo um planejamento no final de semana, dizendo que tinha aval de vários especialistas na área, que depois disseram que não tinham visto, né, toda a documentação, todo o plano elaborado e divulgado pelo governo. Nós vamos falar sobre essa situação com o Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Prazer falar com você, os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Bem, então, Renato, vamos começar falando de Coronavac, não é? O governo aqui de São Paulo, aliás, Butantan, adiou para o dia 23 o encaminhamento de todo o material para a Anvisa para registro. O senhor acha que haverá tempo de se fazer uma avaliação para começar a imunização no dia 25 de janeiro, como era previsto aqui no estado de São Paulo? Que nós já tivemos discussões, inclusive, sobre a possibilidade do Ministério da Saúde pegar todas as vacinas e cuidar depois da distribuição. Nós tivemos aquele plano que foi divulgado no sábado, que não inclui a Coronavac, eles não costumam citar, só citam quando são chamados a responder a respeito desse assunto. Então, eu queria saber qual a sua expectativa. Bom, em primeiro lugar, quem promete uma data de início de vacinação corre o risco de ter que desmenti-la ou adiá-la. Já foi prometido para outubro, para dezembro, para janeiro, e, claro, o tempo da ciência depende, todos esses processos não são controláveis totalmente. Então, pode ser que seja dia 25 de janeiro, pode ser que seja fevereiro, pode ser que seja antes. Isso depende dos dados, dos estudos, da qualidade que esses dados serão fornecidos para a Anvisa, das demandas, eventualmente, que a Anvisa tiver. Ela pode requerer alterações na planta da fábrica, pedir mais informações ou mais dados. Isso pode levar algum tempo, para que, uma vez esse produto licenciado, Denise, ele tenha segurança para a nossa população. Esse é o papel da Anvisa. Então, prever datas, como já foi previsto e adiado inúmeras vezes, é no mínimo temerário. A gente diz sempre que quem promete as datas de entrega de produtos em testes são os políticos, não os cientistas e não os médicos. Mas, enfim, é uma vacina que está, como as demais vacinas, ou pelo menos mais 3 outras vacinas ou 4, estão aí na sua fase 3, na sua porta de licenciamento, né? E o Brasil deve considerar, sim, não é possível que nós tenhamos um programa estadual de São Paulo diferenciado do programa nacional. Seria muito ruim para o Programa Nacional de Imunizações, seria muito ruim para o Brasil, os amigos de um governador ter vacina, os partidários, ou aqueles estados que têm mais dinheiro ter vacina, e os estados que não têm dinheiro, os municípios que não podem comprar vacina, os idosos, os grupos de risco fiquem mais vulneráveis. Isso não existe no nosso país. Eu ouso a dizer que é uma ilegalidade constitucional que acabaria, sem dúvida, no Supremo Tribunal. Espero que não, viu, Denise? Que os nossos políticos se acertem e que tenha aí todas as vacinas que forem licenciadas no país, aprovadas, sejam utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações e não estadualmente ou municipalmente. Agora, como é que funciona normalmente com outras vacinas quando se tem um plano de distribuição? E o Brasil tem muita experiência nesse sentido e planos muito bem sucedidos. No caso da vacina, como é que o senhor vê a condição de distribuição? Como é que deveria ser o encaminhamento? E eu queria saber como é que o senhor viu o plano anunciado pelo governo no final de semana. Olha, o Brasil, como você bem disse, tem um dos melhores programas de vacinação do mundo, realiza campanhas anuais de gripe, por exemplo, vacinando 1/3 da sua população, mais de 70 milhões de indivíduos brasileiros são vacinados anualmente, num período de 3 meses. Temos mais de 36 mil salas de vacina, temos mais de 250 entrepostos de armazenamento em todos os estados para distribuição. Temos registro dessas doses, sistema informatizado para registro, ou seja, a experiência não nos falta. Não há nenhum país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que proporcionam vacinação deste nível como o Brasil faz há tanto tempo, né? Então, e gratuito como a gente faz, e numa extensão territorial, quantos países europeus cabe aqui dentro, a Europa toda cabe dentro do Brasil. Então, isso não será nenhum obstáculo para nós. Claro que se nós falarmos de vacinas com congelamento, a gente vai precisar de adaptações, mas em termos de treinamento, de logística, de distribuição, de aplicação, não temos nenhum problema maior em relação a isso. Eu acho que o nosso programa de imunizações ele tem toda a capacidade. Agora, precisa se preparar, né? Nós vamos fazer 2 doses
em milhões de habitantes, precisamos de seringa, precisamos de agulha, precisamos de comunicação com a população, precisamos definir essa estratégia rapidamente em termos de grupos elegíveis. E o plano que foi lançado é um plano preliminar, ele está em discussão ainda no Ministério, ele foi apressado uma entrega em função de uma demanda do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo para o Ministério entregar um plano, ele entregou um plano que não é o plano definitivo, que nós estamos aí trabalhando nele, mas que em breve estará pronto. Então, eu acho que ainda há tempo, sim, até as vacinas serem registradas na Anvisa, até estarem disponíveis, nós temos tempo ainda de nos organizar. E agora nós temos a informação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, falando do uso emergencial de vacinas. De acordo com a Anvisa, fica estabelecido o prazo de até 10 dias para dar a decisão. Então, sendo 23, nós vamos começar lá, vai ser no comecinho de janeiro. Então, precisa ver o que vai ser dado, né? Vai ser fornecido para a Anvisa, né, Denise? Por exemplo, a AstraZeneca já ofereceu os dados de fase 3, e não pediu registro, né, ainda. Ela mostrou os dados, talvez não tenha se sentido confortável com esses dados e não pediu registro. A Pfizer entregou também seus dados de fase 3 e ainda não pediu registro no país da vacina. Ou pode-se pedir uma licença, precisa deixar claro que existem dois tipos de submissão que você pode fazer na Anvisa. Uma delas é a licença para uso emergencial. Esta é uma licença, não é registro. Isso é renovável ou cancelável a qualquer tempo. Você se compromete a terminar os estudos que estão em andamento. Você não pode comercializar no mercado privado. Então, tem uma série de restrições quando você tem só uma licença para uma situação que é uso emergencial. O registro definitivo, e aí o Butantan está dizendo que talvez submeta para registro definitivo, quando você tem mais dados consolidados de fase 3, você submete uma vacina para registro, esse prazo, primeiro, não é emergencial, ele segue outro rito de avaliação, as boas práticas de fabricação, pode-se exigir alterações na planta, na fábrica que se faz vacina, se for uma vacina que é fabricada num país ou no outro, precisa fazer vistoria nas duas fábricas. Agora, doutor Renato, então, um processo maior. Deixa eu acrescentar a informação da Anvisa, até sobre o que a gente estava falando, que a Anvisa comunica que vai estar trabalhando em tempo integral, inclusive nas semanas de Natal e Ano Novo, para avaliar e decidir as autorizações e licenciamento das importações, os projetos de monitoramento de reações adversas, as avaliações de boas práticas de fabricação e o pedido de autorização de uso emergencial. Se todos os documentos necessários tenham sido submetidos à Anvisa pelos fabricantes da vacina, a Anvisa estima o prazo de até 10 dias para concluir a avaliação quando a autorização de uso emergencial, desde que sejam vacinas de empresas que venham apresentando dados para a Anvisa e possuem ensaios clínicos em condução no Brasil. Então, isso exclui alguma vacina? Exatamente o que nós estamos conversando, né? É um resumo disso tudo mesmo. Esse é o uso emergencial que você precisa fornecer numa situação de emergência. O registro definitivo exige outras, vamos dizer, outras capacitações. Então, vamos ver o que a Sinovac e o Butantan vão propor para a Anvisa, vão submeter para um registro definitivo ou uma licença para uso emergencial. Hoje as informações é que ele já teria ultrapassado a testagem necessária na terceira fase, e é o resultado dessa terceira fase que vai ser encaminhado, e todos os outros procedimentos, se eu não me engano, já foram encaminhados, inclusive a Anvisa mandou representantes no laboratório lá na China para uma avaliação. Então ele já teria o posicionamento lá do fabricante também, não é? Eu não sei se eles fizeram algum reparo, esse laudo da visita à China, tanto a fábrica da AstraZeneca como a fábrica da Sinovac, nós não tivemos acesso ainda, se houve alguma sugestão de reparos, ou alguma sugestão de alterações ou informações maiores. Vamos aguardar também, que essa é uma parte importante. São as boas práticas em fabricação e as boas práticas em estudos clínicos precisam ser respeitadas. Perfeito, ouvimos Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, um abraço a você e boa semana.